Bom dia, moçada, beleza? Bienvenue, bem-vindos ao Refúgio dos Motores. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre motores, que é o assunto principal desse espaço que eu criei. Aqui a gente está na minha oficina, aqui é só um pedacinho, uma pequena parte da minha oficina, uma parte que é um pouco... Está quase acabado, mas falta muito, precisa fazer um piso, precisa terminar a iluminação. Aqui é a parte de montagem dos motores. Aqui do lado tem toda a parte de usinagem e manual, né? Usinagem manual. Aqui eu não tenho por enquanto nenhuma máquina. E quando precisar soldar alguma coisa, fazer sujeira, é do lado de cá. É onde vou cortar, usinar, lixar. E aqui na minha frente, aqui vocês não podem ver, tem o Dodge e tem o Jeep. E por enquanto eu estou trabalhando no motor do Jeep, que voltou da retífica. Espero que talvez até na próxima semana já vou poder mostrar para vocês o bloco e começar a falar um pouco da montagem do motor. Eu vou tentar, na medida do possível, fazer um passo a passo e mostrar um pouco um trabalho que a gente pode fazer num motor antigo. E o trabalho que eu estou fazendo é assim, válido para quem quer montar um motor original, mas é válido também para alguém que queira aprender a aumentar um pouco a potência do motor e trabalhar com motores. Trabalhar com motores não é fácil, está longe de ser fácil. Eu percebi esse ano para mim é importante, 2024 faz 40 anos trabalhando com motores, e assim, tem certas partes que eu sou muito fraco, toda na parte da distribuição, comando de válvula, é algo que eu tenho que aprender ainda muito. E hoje em dia, infelizmente, de uma certa maneira, eu tenho muito mais dúvidas do que quando eu tinha 18 anos. Tá muito quente hoje aqui. Tá 35 graus hoje. E é um dia importante porque estamos na véspera do dia 21. E 21 de julho, c'est la fête nationale de la Belgique, né? A festa nacional da Bélgica, né? É o dia que ela se formou, 21 de julho. O que eu vou falar agora hoje? O que eu posso falar? Eu vou falar só um detalhe. Eu vou tentar explicar alguma coisa. Explicar mecânica de motores não é fácil, porque infelizmente eu não sei explicar o porquê. Por que tem gente que fala que gosta de motor, e entende tão pouco, e estuda tão pouco, e fala tanta besteira. É um mundo que se fala realmente muita besteira. E é um mundo no qual tem muita gente, muitos profissionais que se baseiam com conversas, com explicações de outras pessoas, e em vez de analisar o que essa pessoa está falando e tentar estudar e ver realmente se tem um fundo de verdade, não acredita. E esse é um erro, por exemplo, que eu cometi muito mesmo. E depois eu tive a chance, tenho ainda a chance de conhecer gente nova e conhecer pessoas que são muito capazes em motores, que te diz, opa, peraí, estuda, faz uma atenção, estuda o que o fulano tal disse, estuda tal fórmula, estuda tal conceito. Será que o que você está falando não é realmente verdade? Isso é muito importante. Muito importante. Mas é difícil de poder te explicar isso
de uma maneira que poderia te ajudar a abrir os seus olhos e de fazer com que você mude a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de trabalhar. E existem certos hábitos que não são muito bons dentro da mecânica. Um hábito que a gente pode ter é do tipo: eu sempre fiz assim, funcionou, tá bom. Não é um argumento assim, entendeu? Não é porque você está trabalhando com um motor original que você não pode fazer melhor. É verdade que tudo que é referência do fabricante é a melhor coisa que você possa fazer para seguir. Se você seguir à risca, provavelmente você não vai ter problemas. Mas é interessante de saber por que o fabricante escolheu determinadas soluções, determinadas regulagens, e o que a gente pode fazer para até melhorar isso. Isso é possível, mas precisa ser rigoroso. E para ser rigoroso tem que ter método. E para ter método tem que aprender uma série de conhecimentos que não é dado a todo mundo. Mas assim, não que não é, quando eu digo assim, não é dado a todo mundo, não é uma questão assim de, eu não sou capaz. É que você tem que dar o tempo para aprender e você tem que seguir essas muito corretamente, assim, entendeu? E o ideal é ter alguém que possa te guiar. A minha maior satisfação nesse canal aqui, por que eu faço esse canal? Simplesmente porque, assim, eu sempre me comparo que quando eu tinha 18 anos, eu não tinha ninguém para... Eu tive poucas pessoas para pedir informação, e quando você é muito jovem, você tem grandes entusiasmos, mas você fala muita besteira, você acredita de muita coisa. E o pessoal, muitas vezes, não te dá o tempo de atenção para você aprender, né? Então o ideal era sempre aprender com alguém que saiba, isso é muito, muito legal. Eu conheço algumas pessoas assim que são muito, muito especializadas aqui na Europa, e eles têm todos um ponto em comum. Fizeram ótimas escolas e depois, quando trabalharam no primeiro trabalho sério, eles tiveram um mestre realmente para se apoiar. E quando você trabalha com um mestre durante, digamos, 7, 8 anos, pelo menos, você começa a aprender bastante, né? Então, isso é bem, bem legal. Mas isso não é todo mundo que tem essa chance. Eu não tive, tá? Eu aprendi realmente sozinho, muita observação, muita tentativa e erro, provavelmente muito mais erro do que um resultado bom, e ainda faço bastante erros. Eu acho que a história da humanidade ela é feita de tentativa e erro, né? E não é por isso que a gente tem que desistir. Mas o principal é sempre querer aprender cada vez mais. Então era isso que eu queria dizer hoje. E aí, só para finalizar, o que é muito difícil é... Não tem razão nenhuma para você acreditar em mim, né? Mas quando você pega... Outro dia eu vi um vídeo e a pessoa estava ensinando um método, dando alguns conselhos que ele podia pegar um motor, levar no dinamômetro, e ele escolhe 5 comandos de válvula com ele, e aí ele vai passar o motor no dinamômetro, e depois ele tira o comando, coloca outro, testa. Isso não existe. Isso é impossível de se fazer corretamente. Você até pode fazer, e você vai me falar que tem gente que fez e que teve resultado. Só que quando você entende realmente tudo que se passa na distribuição, é impossível que você possa tirar o teu comando de válvula, colocar um outro,
sem mudar a posição da válvula, mesmo que você regule, não estou dizendo uma questão de regulagem de folga de válvula. Ah, eu compenso, se eu tenho um círculo de base menor, então eu vou compensar. Então não é isso que eu estou falando, não é isso. Mas é um erro enorme, 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 que não dá. Quando você muda o teu comando de válvula, você tem que mudar absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. E isso tem que fazer um grande, grande estudo. Você vai ter que estudar a altura da tua sede de válvula, você vai ter que estudar o comprimento ideal da tua válvula, você vai ter que estudar corretamente o diâmetro e as dimensões do teu tucho, porque o diâmetro e a posição do teu tucho tem um papel fundamental. Se for um comando, no caso ele estava falando de um comando na cabeça, o teu comando ele tem que estar realmente impecável para aquele tucho, para aquela válvula, para aquele cabeçote e a mola. Então não dá para você trocar 4, 5 comandos e ter um bom resultado. Você vai ter variações de resultado? Sim, com certeza. Mas você não está fazendo uma análise correta unicamente do comando de válvula. Isso, então, talvez a primeira montagem esteja até boa, mas tirar um comando, colocar um outro, eu regulo minhas válvulas, não está muito longe disso. Muito, muito longe. E o próximo vídeo, vou fazer um outro vídeo agora, eu vou falar um pouquinho de injeção, seja ela qual for, e carburador. Vou falar de novo isso, porque tem muita gente que acredita ainda que o carburador pode dar mais potência do que a injeção, e tem gente que acredita que se eu colocar uma injeção vai me dar mais potência. Independente de como o teu motor é alimentado, se ele está sendo alimentado corretamente, você pode mudar o teu sistema de alimentação, não necessariamente você vai ter mais potência, você vai ter mais torque, visto que ele já está com a mistura correta. Agora, se você me falar assim, eu vou colocar uma injeção eletrônica, porque eu quero aumentar a eficiência do rendimento do meu motor em relação ao mesmo motor com o carburador, aí realmente não tem comparação. Você vai aumentar a eficiência. Qual que é o resultado principal que você vai ter? Você vai ter uma economia de combustível com a mesma linha de torque, com a mesma faixa de torque, com a mesma faixa de potência. Outra grande, grande diferença é que teu motor vai funcionar de uma forma muito mais homogênea, muito mais regular em todas as condições de temperatura, quando está frio, quando está quente, quando está no tráfego, quando está na estrada, o ar-condicionado ligado, não ligado, isso. Essa é a grande, grande vantagem, é por isso que foi desenvolvido a injeção. Mas tem gente ainda que acredita que o carburado dá mais potência, principalmente na troca de marcha. Mas isso eu vou explicar o porquê que acontece isso. Porque quando você tem um carro carburado, você pode ter um pico diferente de torque, mas é momentâneo e não é um pico de torque efetivo. Vamos ver o que dá para pensar, né, nesse caso aí. Se inscreve aí no canal O Refúgio dos Motores, você vai aprender um pouquinho, talvez, e vai ter uma outra maneira de ver os motores. Abraço!